E o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, ganhou mais 3 problemaços para resolver. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também da vitória do Flamengo com 2 contusões. Será que elas preocupam para o jogo final da Libertadores da América? Falo também sobre Vinícius Pinotti, ele pode ser candidato à presidência no São Paulo para completar eliminação no Palmeiras. O Caio Jorge voltando a marcar e garantindo vitória para o Cruzeiro. Tem novidade também envolvendo Santos e Neymar, as últimas do mercado, bastidores, finanças, Cristiano Ronaldo, Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias, só bora brincar com o palpitão do Nicola, aquele momento em que eu dou dicas e sugestões. A dica desse sábado mais uma vez bateu, o aproveitamento da semana foi bem legal. Para esse domingo a gente depende da vitória do Barcelona contra o Elche, da vitória do Bahia ou do empate contra o Bragantino e da vitória do Palmeiras contra o Juventude em Caxias do Sul. A soma desses 3 jogos com uma odd de 2,11. E o melhor vem agora clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola. Automaticamente o bilhete já aparece prontinho para você fazer sua fezinha, basta escolher o valor. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o empate em 0-0 do Mirassol contra o Botafogo no interior de São Paulo. Repercussão muito ruim entre torcedores do Botafogo por conta do empate. Mais uma semana de treinamentos e pouca evolução do time de David Ancelotti. Quero falar também que Luciano Juba e Jean Lucas, jogadores do Bahia, estão na pré-lista de convocados da seleção brasileira. Nessa segunda-feira, Carlo Ancelotti anuncia os 23 atletas que farão parte dos 2 próximos jogos amistosos data FIFA do mês de novembro. Para completar o giro de notícias, uma curiosidade. Você lembra do Ramsey, jogador que atuou no Arsenal? Pois bem, ele estava jogando no México, no Pumas, e ele acaba de ser dispensado pelo clube por se ausentar em alguns treinos enquanto procurava a sua cachorra. O Ramsey havia deixado sua cachorra num pet, no hotel para cachorros, e a cachorra desapareceu por conta desse episódio. Ele faltou em alguns treinos e o pessoal do Pumas o dispensou. O que você pensa sobre o tema? Faltou um pouquinho de coração para os dirigentes do clube mexicano? Já usa o espaço para comentar e responde a essa pergunta, beleza? Hora de falar sobre o preço dos ingressos para a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, 29 de novembro em Lima, no Peru. Se você está pensando em assistir ao jogo in loco, já pode separar uma grana boa. São 3 categorias de ingressos. Categoria número 1 a R$ 1.720. Categoria 2 a R$ 1.075, a mais barata, a categoria 3, atrás dos gols, a R$ 520. Se você tem a intenção de levar, por exemplo, você, a sua esposa e um filho e quiser ficar na categoria mais barata, vai gastar mais de R$ 1.500 apenas com ingressos. Também já havia contado durante a semana sobre a alta no preço das passagens aéreas. Saindo de São Paulo, você encontra passagens entre R$ 5.500 e R$ 7.000, do Rio de Janeiro entre R$ 7.000 e R$ 9.000. Você gosta dessa ideia de final única em um local específico ou você ainda preferiria aquela ideia dos jogos de ida e volta? Use o espaço para comentário e já deixa registrada a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Vasco, que tenta igualar uma sequência há muito tempo não vista. O Cruz Maltino tem a chance de, em vencendo o São Paulo, nesse domingo em São Januário, emplacar sua 5ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Você tem ideia de quando foi a última vez que o Vasco venceu 5 jogos seguidos, excluindo partidas dos estaduais? Isso aconteceu em 2000, 25 anos atrás. Na oportunidade com um dos melhores times já formados pelo Vasco, equipe que tinha, por exemplo, Juninho Paulista, Pedrinho, Romário, Juninho Pernambucano, entre outros. O Vasco emplacou 5 vitórias seguidas pouco antes de ser campeão do Brasil e também da Mercosul. Sequência de 5 vitórias contra Fluminense, América Mineiro, Juventude, São Lourenço e Galo. Importante registrar que se o Vasco venceu o São Paulo, nesse domingo, tira mais um adversário na briga por vaga em Libertadores da América e o G6 virou G7. Como a gente vai ter um campeão brasileiro da Libertadores, Flamengo ou Palmeiras, já dá para dizer que os 7 primeiros colocados vão à Libertadores. É real a chance de o Vasco estar na Libertadores de 2026.
seja via Campeonato Brasileiro, ficando entre os 7 primeiros, pode ser que até vire um G8, ou então na Copa do Brasil, o Vasco começa a disputar contra o Fluminense a partir de 10 de dezembro, a semifinal do torneio nacional. Hora de falar sobre Cristiano Ronaldo, que mostrou muito, mas muito carinho com o Brasil. O CR7 fez os 2 gols da vitória do time dele, o Al Nassr, contra um time pequeno do futebol saudita, mas a vitória foi das mais complicadas. Só para você ter ideia, o gol de pênalti que valeu a vitória de virada aconteceu aos 54 minutos do segundo tempo. E o combinado é que o árbitro daria apenas 6 minutos de acréscimo. Aconteceu um pênalti, o pênalti foi marcado, não foi marcado, o árbitro de vídeo interveio e aí o Cristiano Ronaldo apareceu para fazer o gol. Pois bem, depois da partida, um repórter do GOAT, que estava na Arábia Saudita para acompanhar e transmitir o jogo, conversou com o CR7, que começa antes mesmo da entrevista demonstrando afeto ao povo brasileiro. Ele esperou o comando da entrevista para poder conversar com o jornalista brasileiro. E na entrevista, abre aspas, ele disse o seguinte: estou muito feliz e quero mandar um beijinho a todos os brasileiros, porque sei que tem uma massa que me apoia por lá. E eu acompanho muito o Brasil. Minha irmã vive no Brasil e é casada com um brasileiro. Tenho muito carinho pelos brasileiros, disse CR7. Cristiano Ronaldo tem companheiros brasileiros do seu time, por exemplo, o Ângelo é titular absoluto do Al Nassr, Wesley tem entrado com alguma frequência. Só para completar, registrar que com mais 2 gols marcados nesse sábado, CR7 tem 952 na busca pelo milésimo. Hora de falar sobre o Santos de Neymar. A boa notícia para o torcedor do Peixe é que Neymar reapareceu nesse sábado em campo, depois de 48 dias de ausência, se recuperando de uma lesão muscular. Mas a péssima notícia, empate dentro de casa contra o Fortaleza. Resultado do ponto de vista matemático tenebroso. O Vasco até abriu mais um ponto de vantagem em relação ao Vitória. São 33 pontos para o Santos, 31 pontos para o Vitória, o primeiro time na zona do rebaixamento. Mas o Santos precisava fazer 3 pontos contra o Fortaleza, que é hoje o antepenúltimo colocado. Fortaleza que tem 28 pontos e com um jogo a menos do que Santos e Vitória pode pular aos mesmos 31 do time baiano. Por que o resultado foi tão ruim, apesar da volta do Neymar? É que o Santos tem próximos 4 jogos extremamente complicados. Começa essa sequência enfrentando o Palmeiras fora de casa, depois o Flamengo fora de casa, depois o Palmeiras em casa e fecha essa série de 4 jogos contra o Mirassol como mandante. Não acho nada impossível que o Santos termine esses 4 jogos com 1 ou 2 pontos conquistados. E se isso se confirmar, a tendência é que o Santos vá para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro afundado na zona do rebaixamento. Time que teve a chance de vencer o Vitória e perdeu. Time que teve a chance de vencer o Fortaleza e só empatou. Santos vai se colocando numa situação delicada. Já a volta do Neymar foi festejada, apesar de apenas 23 minutos dentro de campo. O Neymar foi, nesse pouco tempo, o cara que mais finalizou no gol 2 vezes e ainda aquele que mais criou chances claras de gol. Foram 3 oportunidades. E você, o que pensa sobre o futuro do Peixe? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Caio Jorge acabou com um jejum de 6 partidas sem marcar e foi o grande nome da vitória cruzeirense por 3-1 contra o Vitória nesse sábado no Mineirão. Caio Jorge não marcava 6 partidas desde 11 de setembro. Seu último gol havia sido anotado justamente contra o Atlético Mineiro em jogo da Copa do Brasil. Ele passou em branco contra a Bahia, Red Bull Bragantino, Vasco, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Caio Jorge abriu o placar, fez o segundo gol e o Arroio deu números finais a vitória do Cruzeiro. O outro gol do jogo, marcado por um jogador do Vitória, é o William Oliveira, ex-atleta do Cruzeiro, atleta que teve papel importante durante a reconstrução do time na Série B. Só para completar, com os 2 gols do Caio Jorge, ele se tornou artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, são 17 gols marcados contra 16 de Arrascaeta. A vitória da Raposa levou o Cruzeiro a 60 pontos, 2 pontos a menos do que o vice-líder Palmeiras, mas com 2 jogos a mais do que o Verdão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vive fase espetacular, mas no Sub-17 foi eliminado. Nesse sábado, derrota por 3-0 do Palmeiras na categoria Sub-17 do Campeonato Paulista contra o Guarani, partida disputada na Arena Barueri. Jogo das quartas de final, e o que chama atenção é que o Palmeiras havia vencido a ida, sob o mando do Guarani, por 3-1. Vale a lembrança de que essa categoria Sub-17 tinha o Palmeiras como um dos grandes favoritos, mas
um episódio ainda não confirmado pela diretoria do Palmeiras fez com que todos os atletas do Sub-17 fossem afastados até o fim da temporada. E o Verdão, a partir das quartas de final contra o Guarani, passou a utilizar o time Sub-16 e alguns atletas do Sub-15. No primeiro jogo desse pessoal, coisa deu super certo e a vitória contra o Guarani por 3-1 parecia encaminhar a classificação para a semifinal. Nesse sábado, porém, derrota acachapante 3-0 dentro de casa e a eliminação precoce. Não foram apenas os atletas do Sub-17 que acabaram deixando de disputar o torneio. Até o treinador, o Arthur Itiro, acabou sendo excluído da sequência da temporada. O time foi comandado pelo Hamilton Mendes. Eduardo, atleta de 15 anos e um dos destaques do time no primeiro jogo, também fez presença nesse segundo jogo, jogador que já tem sido observado por clubes do exterior. Se o Sub-17 foi eliminado, o Sub-15 venceu o Juventus por 3-0 e foi para a semifinal do Campeonato Paulista. Sub-15 tem campanha espetacular, são 26 jogos com 22 gols, 26 jogos com 22 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, 95 gols marcados e apenas 10 gols sofridos. Quero falar agora sobre o São Paulo. Existe a possibilidade de Vinícius Pinotti ser candidato à presidência do São Paulo em eleição marcada para dezembro do ano que vem? A resposta é sim. Antes de gravar esse vídeo, consultei pessoas que atuam e têm papel importante na política do São Paulo e ouvi o seguinte, abre aspas, esse é um nome que está sendo estudado pela coalizão do São Paulo. O presidente Júlio Casares confia no Vinícius Pinotti, tanto que o convidou para fazer parte de um conselho especial da presidência. Todo assunto mais importante e o presidente costuma ouvir esses membros desse conselho e um deles é justamente o Vinícius Pinotti. Alguém que também tem boa entrada com gente da oposição, seria um nome que conseguiria reunir gente da situação e da oposição. Não há um martelo batido em relação à presença do Vinícius Pinotti como candidato. Sigo acreditando que Márcio Carlomagno, recém-empossado como homem forte do departamento de futebol, é a preferência, é a bola da vez do Júlio Casares. Mas o Pinotti surge como uma alternativa, como um plano B, e é sempre importante para o São Paulo ter mais do que um nome para a candidatura para a eleição da presidência marcada para dezembro do ano que vem. São Paulo que faz jogo de vida ou morte contra o Vasco. Nesse domingo, em caso de vitória, o São Paulo entra de novo na briga por vaga em classificação para a Libertadores. Se perder, vai ver o Vasco disparar. O Fluminense também já havia aberto uma distância relativamente boa. E aí a tendência é que o São Paulo só cumpra a tabela na reta final do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Flamengo com uma boa e duas más notícias. A boa notícia, a vitória esperada contra o Sport 3-0 nesse sábado no Maracanã. Bruno Henrique marcou 2 vezes, a Arrascaeta fez um golaço de falta e o Flamengo venceu voltando à liderança do campeonato. Nesse momento o Fla tem 64 pontos contra 62 do Palmeiras, que joga nesse domingo contra o Juventude em Caxias do Sul, precisando vencer para retomar a liderança. Queria registrar antes das más notícias que com o gol a Arrascaeta se tornou vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 e o maior goleador da história do Flamengo entre jogadores estrangeiros ao lado do Doval. São 94 gols cada. Se o Arrascaeta marcar, por exemplo, na próxima partida, vai se tornar o artilheiro isolado do Flamengo em todos os tempos entre todos os jogadores estrangeiros. As duas notícias não tão boas, a primeira delas, Jorginho teve uma lesão confirmada. Jorginho nem foi relacionado para a partida contra o Sport, passou por exames que apontaram uma lesão muscular. Não parece ser nada muito sério, embora o Flamengo ainda não tenha divulgado um boletim oficial. A tendência é que o Jorginho esteja à disposição para a final da Libertadores marcada para 29 de novembro. A segunda má notícia, uma lesão do Carrascal durante a partida, ele sai ainda no primeiro tempo. Jogador colombiano dos mais importantes, foi substituído aos 20 por conta de um edema ósseo na costela. Ele chegou a passar por um exame durante a madrugada que não apontou fratura. Diante desse cenário, também deve estar à disposição para a partida contra o Palmeiras, mas Jorginho e Carrascal serão baixas do Fla nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Corinthians com 3 problemas a serem resolvidos, mais 3, pelo presidente Osmar Stabile. Tenho contado para vocês sobre a busca em reduzir o custo do departamento de futebol. O presidente está muito preocupado com a quantidade de dívidas, a baixa receita e os custos altíssimos. A primeira providência do Corinthians vai ser reduzir sua folha salarial.
não ficam para o próximo ano. O atacante Angel Romero, o também atacante Thales Magno, o centroavante Héctor Hernandes, o volante Charles, além dos zagueiros Kaká e Félix Torres. Esses jogadores ou não terão seus contratos renovados ou serão negociados. Pois bem, o Corinthians também vai precisar encontrar clubes para 3 atletas que voltam de empréstimo, e aqui vem a informação sobre os novos problemas. Pedro Raul, Alex Santana e Fagner não devem permanecer em seus times e estão fora dos planos da diretoria para 2026. O Pedro Raul custa R$800 mil por mês. Nesse momento está emprestado ao Ceará, vive boa fase. O Corinthians paga metade dos vencimentos, cerca de 400 mil. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente do Ceará, que disse que não há a menor possibilidade de o Ceará manter o Pedro Raul para o próximo ano. O salário é incompatível e a compra do jogador está descartada, não há grana para um investimento de algo na casa dos R$25 milhões. Então o Corinthians vai precisar encontrar um clube para o Pedro Raul. Fagner custa também na casa dos R$800 mil por mês. Jogador que está emprestado ao Cruzeiro em condições parecidas à do Pedro Raul. Corinthians emprestou de graça e paga metade dos vencimentos do lateral direito. O Cruzeiro já tem 2 jogadores para a posição, o William e o Cauã, recentemente contratados. Não há nenhum motivo para manter o Fagner, especialmente porque o Corinthians para 2026 não vai querer manter o pagamento de metade dos salários do jogador. Terceiro problema a ser resolvido, Alex Santana, meio-campista de 30 anos de idade emprestado ao Grêmio. Tem jogado pouco, apenas 10 partidas por lá. É muito mais reserva do que titular e ganha na casa dos R$500 mil por mês. Estamos falando de R$2.100.000 apenas com esses 3 jogadores que voltam a partir de janeiro. O Corinthians ainda tem emprestado o Léo Maná, lateral direito, de 21 anos de idade, para o Criciúma, e o Renato Santos, que está emprestado ao Atlético Goianiense. Nenhum dos dois faz parte dos planos da comissão técnica nem da diretoria, mas são atletas bem mais baratos que certamente não causariam grandes problemas se não fossem emprestados num primeiro momento. Você, o que pensa sobre a situação financeira do Corinthians e mais especificamente sobre esses 3 nomes? Pedro Raul, Fagner e Alex Santana. Algum deles mereceria a chance de ficar no timão para 2026? Já uso espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.